CBN Criatividade. Oferecimento RDB Criatividade. Pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br. CBN Criatividade com Rodrigo de Barros aqui comigo para a gente debater algo muito importante que as pessoas às vezes não dão tanto valor. Não é igual o Marquinhos. Marquinhos dá muito valor para isso, mas tem gente que não dá valor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aqui hoje para falar sobre a importância do sono. Devia estar de pijama agora aqui, né, para fazer essa coluna de hoje. Sair da cama e vir direto para cá falar sobre isso, né? Mas é isso, o tema escolhido de hoje é sono e a importância ou a falta de importância que a gente tem dado para o sono, né? Eu costumo falar em palestras e workshops que o sono é essencial para a criatividade e também para a produtividade, a tão almejada produtividade no mundo de hoje. E muita gente torce o nariz, Manuel, quando eu falo isso, né? Como assim o sono? Porque isso vai totalmente contrário ao discurso imperativo no mundo corporativo, que é o resultado, resultado, resultado. Não à toa que a gente vê alguns sintomas tóxicos, inclusive, no mundo corporativo sobre a demonização do sono, que tem a ver, por exemplo, com um hábito que existe no Vale do Silício. Não sei se você sabia disso, mas é cultural no Vale do Silício as pessoas se gabarem que dormiram pouco. Ah, hoje só dormi 3 horas. Pô, que isso, eu só dormi 2. Pô, eu nem dormi. Né? Quem fala isso muito é o professor de Stanford, Jeffrey Pfeffer, né? Que ele comenta que fez um estudo no Vale do Silício e entendeu que lá há, inclusive, esse traço cultural. Um outro aspecto que é, no meu ponto de vista, super tóxico é que as Forças Armadas norte-americanas estão desenvolvendo, atenção agora, um remédio para que as pessoas tenham menos sono. Nesse momento alguém está pensando, Rodrigo, isso é muito comum, já existe. Não. Existe remédio para você não dormir, que o Marquinho aqui, pelo jeito, gosta. Agora dorme demais. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão desenvolvendo uma droga para que o nosso organismo passe a ter menos necessidade de sono. Ou seja, sempre que a gente fala do sono, vem aquela relação com preguiça. Né? Ah, sono, preguiçoso, não vai produzir, etc, etc, etc. Agora, meus queridos, é importante falar que vários estudos em neurociência estão apontando que quando a gente tem o sono regulado, bonitinho, no lugar, a gente consegue ter melhores ideias, a gente consegue produzir mais, se esse é o teu desejo ou a sua pressão, porque você consegue equalizar os seus pensamentos, regenerar suas sinapses e a partir disso você fica com mais disposição. Ou seja, dormir é importante, inclusive para bater meta. Mas as lideranças ainda não veem isso da maneira que deveriam. É isso também, para você dormir bem, você não é só a questão de, vou lá dormir às 10 e vou acordar às 7, vou fazer o meu ciclo de sono em si. É tudo o que vem ao entorno do seu dia também contribui para se você vai dormir bem ou não. Questão de pressão do trabalho, questão de atividade física, questão de diversas atividades. Então, se preparar para um sono bom não é basicamente só ir dormir no mesmo horário. É um fator importante, dormir no mesmo horário, sempre ter uma frequência nesse sentido. Exato. Mas tudo envolve também você ter uma qualidade de sono boa. Exatamente. É importante falar o seguinte, quando a gente entra naquele sono profundo, principalmente naquele estágio do sono que é o REM, o tão famoso REM, que é Rapid Eye Movement, né? Você consegue, inclusive, ver uma pessoa, quando ela está no estágio REM do sono, com o globo ocular tremendo, né? Sim. Porque o olho está realmente fazendo um movimento rápido. É justamente nesse estágio que nós temos ondas beta disparadas, não é isso? E essas ondas beta disparadas no nosso cérebro, ela é essencial para ativar o hipocampo. Quando a gente ativa o hipocampo, nós temos duas coisas incríveis. Consolidação da memória e do aprendizado e potência criativa. Então, quando a gente consegue dormir bem e chega nesse estágio REM, a gente tem algo essencial para aprender, memorizar e criar. Semana passada eu falei do Paul McCartney, né? Que eu fui assistir o show do cara lá. E aí a gente pode trazer um exemplo, inclusive, disso, né? Reza a lenda que o Paul McCartney teve a ideia de Yesterday, que é uma baita música dos Beatles, né? Em especial do Paul, justamente quando ele sonhou. Let It Be também, né? Então, quando a gente entra no estágio REM do sono,
a gente sonha. E se a gente consegue ter aquele sonho vívido, que é aquele sonho que nós lembramos no dia seguinte, a partir disso nós temos muita matéria-prima para a criatividade. Seja para a sua vida pessoal, seja para a sua vida profissional. Então olha que interessante, se eu durmo bem e consigo sonhar, que para os povos originários, ancestrais, tem a ver inclusive com uma reconexão espiritual, a gente consegue ter matéria-prima criativa para ter melhores ideias. A fase do REM, ela é a última, né? A gente vai falar superficialmente aqui, né? Porque não somos especialistas, mas eu já estudei bastante sobre isso também, já tive questões aí envolvendo o sono, então o REM é a última fase ali, é depois do sono profundo, e é justamente onde acontecem os episódios de sonhos. Então, quando você sonha e lembra no outro dia, para quem está nos ouvindo, vai saber que é nessa fase, a fase REM, que você sonhou, então você atingiu a fase REM, que é muito importante para a atividade cerebral, mas para a memória também, por exemplo, para você se sentir no outro dia não estando desgastado. Então, quando você acorda e tem um pouco de sono, aquela preguiça, é normal. Mas se você está ao longo do dia sentindo o teu olho mais caído ali, né, aquela situação de um pouco mais de sono, é porque o seu sono não foi bom. Exato. E vou aproveitar e deixar uma dica de um livro incrível que eu estou lendo nesse momento, que é de um dos principais neurocientistas brasileiros, o Siddhartha Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem um livro que é um best-seller, traduzido para vários idiomas, que se chama O Oráculo da Noite, onde ele se debruçou justamente sobre essa questão dos sonhos, né? Ele faz um resgate histórico dos sonhos desde os povos ancestrais até hoje e resgata a importância de a gente sonhar. Por fim, e não menos importante, eu quero destacar o seguinte. Veja bem, você que está me ouvindo agora e vivencia muito o ambiente corporativo, você que trabalha numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, né? Eu tenho certeza que se durante o seu dia de trabalho você tiver fome, você vai poder levantar e fazer seu lanche, comer alguma coisinha, não é? E resolver essa necessidade fisiológica. Se durante o seu horário de trabalho você sentir vontade de ir ao banheiro, você terá essa permissão para ir ao banheiro resolver sua necessidade fisiológica. Mas se durante o seu dia de trabalho você começa a sentir sono, que é uma necessidade fisiológica, você não é permitido a tirar uma soneca. Quer dizer, se você decide no meio do expediente, 3 horas da tarde, pessoal, vou descansar 15, 20 minutos aqui. Veja, não falei a tarde toda, 15, 20 minutos. Eu vou fechar meus olhos e vou dormir um pouquinho, beleza? Na hora o pessoal vai te olhar com maus olhos. E dali 30 segundos alguém do RH vai bater no seu ombro e falar: vem conversar comigo. Ou seja, dormir não pode, é demonizado. Mesmo sabendo que se você tiver um cochilo, você terá um sono restaurador e você terá a sua capacidade criativa incrementada em média 30%, de acordo com alguns estudos científicos. Já tem pesquisas, né, como o Rodrigo mencionou, da produtividade aumentando e você também se regenerando com esse cochilo no período da tarde, mas não dá para as pessoas também mudarem totalmente os hábitos, porque o sono da tarde não é o mesmo sono e reparador do sono da noite. Então, são aspectos diferentes. Não dá para dormir 2, 3 horas à noite, né? A gente sabe que tem gente que trabalha de madrugada, mas a gente falando em hábito assim, mais comum, você dormir 2, 3 horas à noite e dormir 3, 4 horas à tarde não vai ser a mesma eficiência mesmo, somando ali os períodos, dando 8 horas. Exatamente, até porque você fica com déficit de sono, né? Sim. E tem algumas pesquisas que sugerem que se você dorme à tarde, aquele cochilo, né? Se você trabalha, enfim, no horário comercial normal e vai tirar um cochilo à tarde, se esse cochilo for maior que 90 minutos, ele passa a ser nocivo. Porque ele vai te deixar realmente desorientado, sem concentração, sem foco. E aí, numa sociedade que cobra por produtividade o tempo todo, fatalmente você vai entrar em um nível de ansiedade, porque você estará sem foco, cansado, mas sendo cobrado. Isso gera gatilho de ansiedade. Rodrigo, obrigado e bons sonhos, bom sono. Bons sonhos Não também, agora, né? para todo mundo, né? É isso aí, bora dormir. Rodrigo de Barros, toda quinta-feira às 11h15 da manhã aqui no CBN Criatividade.